Eu sei que depois de partir, lobos ferozes penetrarão entre vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos para si. Por isso, vigiem, vigiem. Lembrem-se de que por 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Eu gostaria de ler com você exatamente como está na Escritura. Não que no filme esteja diferente, não está. Mas a leitura da Escritura, eu creio que vai trazer detalhes sobre essa questão que estava acontecendo. Paulo diz assim, ele dá uma advertência, e repare bem, não dá advertência para um líder da igreja onde ele está, porque não existe esse líder. Ele fala para toda a igreja, você entende? Ele se dirige ali a toda a igreja, a toda a reunião, a congregação dos salvos, e não a uma pessoa em especial. Não é o caso em que Paulo chegou numa denominação e chegou para o pastor da denominação e fez um alerta para o pastor. Não. Ele estava ali reunido com os irmãos e ele deu um alerta para aqueles irmãos. Presta atenção. Cuidei, pois, de vós mesmos. Irmãos, aqui, igreja reunida, cuide de vocês próprios, tenham cuidado com vocês próprios e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Irmãos que estão aqui me ouvindo, tenham cuidados com vocês próprios e também com todos do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele não está falando para uma pessoa que é bispo, para cuidar do rebanho que o Criador constituiu aquela pessoa bispo, como um dirigente ou como um líder, não. Presta atenção em mim, é porque a nossa mente está contaminada pelo sistema religioso e nós só achamos o tempo todo que bispo é um camarada que auxilia o pastor, ou é acima do pastor, ou é alguém igual a um pastor. Esquece isso. Essa palavra aqui na Escritura, ela não está como está na Bíblia. Na Bíblia está bispo, para que a nossa mente logo interligue com o camarada do clero religioso. Mas ele está falando dos que ensinam o caminho. Então o que ele fala? Cuideis, pois, igreja, grupo de pessoas, de vós mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu os bispos. Vocês estão aqui comigo? Estão. Vocês vão sair daqui e vão pregar. Vocês serão como os bispos das pessoas que vocês pregarem. Vocês vão formar grupos de pessoas de igrejas, mas não para você dominar, nem para controlar, mas para que essas pessoas conheçam a verdade. Olhe a sequência da narrativa e perceba se não é exatamente isso que Paulo está falando. E ele dá um alerta muito sério, porque justamente o que aconteceu é o contrário do que está aqui. Aconteceu do jeito que eles te ensinam. Eles se tornaram bispos e criaram rebanhos para eles próprios. Veja bem, porque se for do jeito que esse pessoal te ensina, Paulo está se contradizendo logo em seguida. Vamos continuar lendo. Cuidais, pois, de vós mesmos. Olha, vocês mesmos tenham cuidado e também alerte a todos que vocês pregarem o Evangelho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como supervisores, vamos dizer assim, ou como quem vai ganhar as pessoas para o Salvador. Para apacentar a igreja do Criador, o grupo de salvos do Criador, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Preste atenção, meu amado, olha para cá, pega a sua escritura se for preciso. Cuide, pois, de vós mesmos, igreja, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como, vou botar bispos, é o que está aqui, para apacentar a igreja do Criador, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ele pagou com o sangue dele, a igreja é dele. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho das ovelhas. Eu sei que depois da minha partida, ele chorando, eu sei que quando eu não estiver mais no meio de vocês, as pessoas vão perverter isso que eu estou ensinando. Vão vir como ovelhas, mas são lobos devoradores. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair discípulos para si próprio. Você está entendendo, amado? O negócio é muito sério. Não sei se você conseguiu captar.
o que a Escritura escreveu. Por que eu não sei se você conseguiu captar? Porque já tem muitos anos que nós estamos com a mente cauterizada, acreditando no que o sistema religioso nos ensinou. Então é difícil tirar essa visão para ter uma outra visão. É igual aquele estereograma, aqueles desenhos que você vê no papel, que você dificilmente consegue mudar a sua visão para você ver do jeito que está no estereograma, né? Então, da mesma forma é aqui, a gente está há muito tempo no sistema religioso. É difícil tirar a mente daquilo que nós aprendemos para ver do jeito que Paulo está falando. Então, por isso que eu estou insistindo muito aqui nesse trecho. Cuideis, ele falando não para um líder religioso, porque isso não existe no Novo Testamento. Isso existe na Velha Aliança, não na Nova Aliança. Cuideis, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Vocês, igreja, sobre todos aqueles que vocês pregam e que também aceitam a verdade, para apacentardes a reunião dos salvos que pertence ao Criador, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Agora, eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, vão comer o próprio rebanho, vão querer discípulos para si, para extorquir, tomar dinheiro. E que dentre vós mesmos se levantarão homens. Quem são lobos? São animais que correm no mato? Não, são homens. Falando coisas perversas para atrair os discípulos para si. Botando tudo a culpa no diabo, dizendo que o diabo vai te carregar, que o diabo vai te levar para o inferno, que você está servindo o diabo, que tem que servir ao Criador, e botar um monte de medo, coisas perversas, para atrair discípulos para si. Portanto, vigiai. Vigiai quer dizer, tenha cuidado. Lembrando-vos de que por 3 anos eu não me cansei, Paulo falando, noite e dia, de admoestar com lágrimas, já chorando. Paulo naquela época estava chorando, vendo o que não tinha acontecido ainda. Imagina se é hoje que já aconteceu. Como é que estaria Paulo? Mais do que chorando, né? Paulo foi preso, escorraçado, não chorou, amado. Mas quando ele viu, porque o Criador o mostrou por antecipação, o que iria acontecer nos dias de hoje, já vem acontecendo há muito tempo, desde quando Roma assumiu o controle com Constantino, com Jerônimo e com o sistema religioso que criou o cristianismo, Paulo já via que isso ia acontecer. E já chorava naquela época. Imagine hoje o que está acontecendo. Agora, pois, vos encomendo a Deus a palavra da sua graça, ou seja, a palavra de que você tem um favor imerecido e deve também fazer favor imerecido para as pessoas. Aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei nem ouro, nem vestes, nem prata. Olha de quem ele está falando, amada. De ninguém, Paulo dizendo, eu, Paulo, cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ele está falando que esses que viriam depois cobiçam ouro, prata e vestes, carros bonitos, mansões, roupas bonitas, posição social elevada. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Olha o meu exemplo que eu dei. Paulo falando. Não pedi nada a ninguém, minhas mãos trabalharam para tudo. É assim que se faz a obra que o Criador colocou em nossas mãos. Trabalhando para o sustento e não pedindo para ser sustentado por quem você prega. Ou por quem administra esses locais, essas instituições. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário ainda, mesmo trabalhando, socorrer os enfermos. Recordando a palavra do Senhor, porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Parecia que Paulo estava vendo os dias de hoje. Que entre vós mesmos levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos para si. Eu te pergunto, os discípulos que estão hoje no sistema religioso, principalmente no protestante, eles são do Criador ou cada um de seu líder denominacional? Chega para um membro hoje de uma denominação que você conhece e fala mal do líder dele. Não é porque é justo falar mal, não. É um teste. Fala alguma coisa mal, só para ver se ele é discípulo do Criador ou daquele líder. Então não adianta hipocrisia. Isso na prática você consegue perceber rápido. Hoje os homens são discípulos de homens e não do Criador. Por quê?
Porque aconteceu já há muito tempo isso que Paulo, por profecia, divina revelação, havia falado. Vou repetir o texto. Cuidai, pois, vós de vós mesmo, igreja, congregação dos salvos, e também de todo o rebanho. Ele não está falando para uma pessoa, repara. Cuidai, pois, de vós mesmos. Está falando para a igreja, para a reunião, para a congregação, para o grupo. E de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Constituiu bispo, aqui a palavra está transliterada para induzir ao erro, para a gente pensar que é o sistema religioso, que é o clero, porque foi o próprio clero que fez a Bíblia. Não a Escritura, mas a Bíblia. Veja a Bíblia bíblica. Para apacentar. Cuidais, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como supervisores, para apacentardes a igreja do Criador, que ele adquiriu com seu próprio sangue, para apacentar de um grupo de pessoas que não conhecem a verdade e precisam conhecer, pessoas essas, que foram adquiridas com o próprio sangue do Criador, é dele. Eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos do Criador para si próprio. A pessoa, quando vai nesse lugar, ou nesses lugares, ela quer servir ao Criador, mas ela é atraída a servir a essas pessoas, dando tudo para eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, amados, é muito tempo. São 12 meses vezes 3, 36 meses. Não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas, foi o tempo que Paulo esteve junto com aquele povo, a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar na herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro. Olha o exemplo de Paulo, é igual desses homens. Esses homens seguem Paulo. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e a dos que estavam comigo. Trabalhou, ele fala assim, essas mãos, calejadas trabalharam. É igual os homens que estão hoje? Os homens que estão hoje dão sequência ao que Paulo fez ou são desses que Paulo está advertindo que se trata o dia de hoje? Em tudo vos dei exemplo de que assim trabalhando é necessário, inclusive socorrer os enfermos. Esses homens que estão aí socorrem alguém, é tudo contrário, amado. Porque não segue o que Paulo ensinou. E segue exatamente os princípios daqueles pelos quais Paulo disse para poder ter cuidado. Cuide, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho. Em tudo vos dei exemplo, que é necessário socorrer os enfermos. Recordando as palavras do Senhor Salvador, portanto ele disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Nesses locais aí você vê eles dando ou só recebendo? Só dão coisa que não existe. Só coisa falando, mas coisa material, eles não dão nem uma caneta. Segue Paulo em outro trecho. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tem em nós. Esses, você atenta para eles. Eles seguem o exemplo que tem em Paulo. Mão calejada de trabalho, socorre os enfermos. Não, é desses que Paulo advertiu, porque muito há, dos quais repetidas vezes vos digo, e agora vos digo até chorando, que são inimigos do sacrifício do Salvador, cujo fim desses é a perdição, cujo Deus desses é o rabo, servem ao próprio rabo, e cuja glória assenta no que é vergonhoso. Ai daquele que adquire bens mal adquiridos, cuja glória assenta no que é vergonhoso. Eles têm o que é coisa de errada, de surtir o povo, os quais só cuidam das coisas terrenas. Quem são esses, amado? Ainda vão surgir, você não vê eles por aí não? Que só cuida de coisa terrena. Você não sabe de quem Paulo está falando não? Mas a nossa pátria, amado, está lá, na glória, donde também aguardamos de lá um Salvador. O Salvador Yahushua, o Messias, que eles mesmos mudaram o nome para Jesus, para atender os critérios da adoração à mitra. Isso é por minha conta, amado. Vou repetir sem eu estar no meio. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Salvador Yahushua, o Messias, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder,
até sujeitar a si todas as coisas, até acabar com esse reino desgraçado que está fora da graça do sistema religioso.